nós não conseguimos entendê-lo. Uma das razões principais que eu vejo por que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar esse Deus, em crer nesse Deus, é justamente pelo fato dele ser misterioso. Nós achamos que nós o conhecemos, nós não o conhecemos completamente. É por isso que nós teremos uma eternidade toda para podermos pensar a respeito, para conhecê-lo, para viver na presença dele. O que eu gostaria de tratar um pouco com vocês agora nessa manhã é justamente a respeito desse Deus que nós temos até mesmo uma grande dificuldade de entender. Eu fico pensando muito porque pessoas muito inteligentes chegam à conclusão que Deus não existe. Mas como que eles chegam a essa conclusão? O que faltou? Não falta inteligência. É que o Deus da Bíblia é um Deus misterioso. Ele não pode ser simplesmente, nós não temos condição de conhecê-lo apenas por uma questão da nossa própria capacidade de raciocínio. Nós temos dificuldade de entender quão grande é esse Deus e quem Ele é. Para começar de uma forma bem simples, esse Deus da Bíblia, Ele não se manifesta em uma pessoa, Ele se manifesta em 3 pessoas. Isso já é algo totalmente difícil de entender. Como pode ser um Deus e 3 pessoas? Quando nós olhamos toda essa natureza, o que está ao nosso redor, as pessoas têm dificuldade em entender quem é o Criador. Porque a natureza é extremamente complexa. Nós somos pessoas literalmente, digamos assim, na melhor das hipóteses, ligeiramente tolos. Os mais inteligentes, aos olhos do nosso Deus, são pessoas que ainda não conseguem entender o básico. Dá para imaginar um pouquinho quem nós somos. Quem somos nós diante desse Deus? Daí a dificuldade que as pessoas têm de poder entender a grandeza do Deus que criou todas as coisas, do Deus que fez todas as coisas para o louvor da sua glória. Interessante porque nós trabalhamos com essa questão e as pessoas têm dificuldade de ver o quanto realmente esse Deus que nós cremos é Deus. Como eu já disse, por isso que homens tão inteligentes, pessoas tão sérias, cientistas, não conseguem entender a grandeza de Deus, muito menos conhecê-lo. Mas o que me fascina é que esse Deus, que é tudo isso que Ele é, nos dá a oportunidade nessa vida de conhecê-lo. A minha pergunta, antes de começarmos, é: você o conhece ou você acha que o conhece? Isso faz toda a diferença. Eu não posso chegar para o grupo que acabou de apresentar aqui e dizer para ele que eu os conheço. Eu os vi. Estávamos no mesmo voo, mas nós nem conversamos. Se perguntar os nomes, eu não saberia repetir os nomes. Eu sei os nomes porque eu vi escrito lá no papelzinho lá atrás. Então agora eu sei quem é quem praticamente. Mas eu não os conhecia. E se você perguntar para eles se eles me conhecem, eles vão dizer não. Mas nós estávamos no mesmo voo. Nós sentamos frente a frente. Nós vimos o que estava acontecendo. Muitos talvez aqui sejam pessoas que tenham estado em igrejas, ou conhecem alguém que também é um cristão. Não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando se você conhece a Deus. Que Ele te conhece, eu sei que Ele te conhece, mas é se você o conhece. E que Deus é esse, afinal de contas? Porque é um Deus realmente misterioso. É um Deus que tem uma capacidade fantástica de nos levar a conhecê-lo. No livro de Isaías, nós ouvimos e vemos um pouquinho a respeito desse Deus, que Ele é um Deus de mistério. Ele é chamado como Deus misterioso. E eu fico impressionado porque quando nós olhamos essas pessoas todas, como eu mencionei para vocês, nós temos homens como Stephen Hawking e outros que conhecem de uma forma tão impressionante esse universo todo, têm ouvido falar a respeito dele. E o que esse pessoal conhece de Deus? Um dos livros que Stephen Hawking escreveu, que foi lançado ano passado, um livro muito interessante. O título do livro é literalmente The Grand Design, o grande planejamento. E nesse livro Hawkins diz o seguinte, que
Literalmente o universo se criou, ele apareceu do nada. Eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar isso por estudar o universo. Eu sei que Stephen Hawking também estuda o universo. Eu sei que outros têm estudado o universo. E quando nós pensamos a respeito desse grande universo, a respeito de tudo que existe, a pergunta que nós nos fazemos é como que todas essas coisas teriam vindo à existência? Eu sei que é muito fácil para nós cristãos respondermos simplesmente: Deus criou. E as pessoas perguntam: tá bom, me prova. O problema é que é impossível provar que Deus criou o mundo. É impossível até mesmo provar que Deus existe. Nós não temos como provar a existência de Deus. No livro de Hebreus capítulo 11, verso 3, diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Que universo é esse? O que é isso, afinal de contas, que foi formado pela palavra de Deus? Geralmente nós temos dificuldade de entender o que foi criado. Nós precisamos entender e olhar um pouco para ver o que foi criado. Eu estou hoje aqui num voo mais ou menos cego, porque meu computador está lá atrás, vocês estão vendo as imagens aqui do lado, eu não tenho a menor ideia do que vocês estão vendo. Eu espero que vocês estejam vendo aquilo que eu acho que vocês estão vendo. Isso seria uma boa ideia. Pelo menos, eu acho que vocês estão vendo alguma coisa relacionada com o universo por aí. Então nós estamos no lugar certo. O fascinante a respeito desse universo criado pelo Senhor Deus é que ele é de uma beleza única. Quando nós olhamos a grandeza desse universo, a beleza do que Deus fez, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: como seria possível alguém não acreditar que Deus teria criado todas essas coisas? Como pessoas poderiam chegar à conclusão de que simplesmente o universo apareceu? Trabalho com pessoas que acreditam que o universo apareceu, porque eles não conhecem esse Deus misterioso, esse Deus que faz coisas espetaculares, esse Deus que conseguiu criar um universo todo e não colocou uma placa gigantesca embaixo dizendo assim: feito por Deus. Nós fazemos coisinhas pequenininhas e nós gostamos de contar para as pessoas que nós fizemos. A gente faz um negocinho que não tem valor nenhum lá e quer que todo mundo fique sabendo. Deus fez o universo inteiro e não colocou a sua assinatura lá embaixo: by God, ou por Deus. Ele não fez isso. Por quê? Porque Ele é um Deus de mistérios. Ele quer que as pessoas o conheçam e o encontrem. Ele poderia ter deixado todas as indicações possíveis, e Ele deixou, para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que nós o conhecêssemos apenas por meio da sua criação, tivéssemos uma noção da grandeza do seu ser. Quando nós olhamos essas coisas que Deus criou, essas estrelas todas, essa quantidade absurda de coisas que existem aí fora, nós ficamos simplesmente impressionados com a beleza, com a grandeza de tudo isso. Mas deixe-me fazer uma pergunta, e eu gostaria de trabalhar com várias ideias relacionadas com isso. Quando nós olhamos a beleza do universo, a grandeza do universo, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: você sabe quantas estrelas tem lá fora? Se você não fez isso, aproveite uma noite, ache um lugar bem tranquilo no interior do estado, onde você consiga ver muitas estrelas. Se você quiser, tem um lugar no sul de Minas, chamado Pocinhos do Rio Verde, não está nem no mapa, mas é um lugar fabuloso para você ver estrelas e coisas parecidas. Então, se você quiser, passe uma noite lá. É um lugar bem agradável, a cidade é gigantesca, tem uma única rua. Você conseguiria literalmente não se perder, e se você se perder, daí realmente não tem, nem GPS resolve o teu problema. Mas chegando lá, se você puder, passe algumas noites contando quantas estrelas você veria no céu. Eu posso lhe adiantar que você veria cerca de mais ou menos umas 2.500, se a sua visão for boa. Isso sem telescópio, sem luneta, sem binóculo, nada parecido, apenas a olho nu. E muitas pessoas, ao saírem, talvez, de uma situação como essa, ficariam impressionados, dizendo o seguinte: rapaz, quantas estrelas no céu. Deixa-me contar duas coisas que talvez você não saiba. Até o final do ano passado, os cientistas sabiam, sem sombra de dúvidas, que existem mais estrelas nos céus do que todos os grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta. Sem medo de errar,
Nós sabíamos disso. Fevereiro de 2011, resultado de uma outra pesquisa. Nós achávamos que o número de estrelas supera o número de grãos de areia. Sabe o que nós descobrimos? Que esse número gigantesco que nós conhecemos não passa de 1/3 do que existe. O que está lá fora é 3 vezes mais, pelo menos. Daí quando nós olhamos de uma forma tão bonita no livro de Isaías, o Senhor Deus faz a seguinte pergunta: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele as chama pelo nome. Nós não conseguiríamos dar o nome a todas as pessoas que vêm aqui. Você não sabe o nome de todo mundo. Deus sabe o nome de cada estrela. É por isso que Ele é um Deus misterioso, é por isso que nós não conseguimos entendê-lo. Já imaginou você para fazer um projeto de férias mais ou menos assim? Você vai à praia, desça até Santos ou litoral, sente-se numa mesinha, pegue uma mão cheia de grãos de areia e coloque em cima dessa mesa e comece a contar os grãos de areia. Conte todos os que você conseguiu colocar na sua mão. Depois você irá dar nome a cada um deles. Zequinha 1, Zequinha 2, Zequinha 3. Dê nome a cada um deles. Depois misture todos esses grãozinhos de novo e reconheça cada um deles pelo nome que você deu. Você talvez tenha condição de fazer uma dúzia, talvez 2 dúzias de grãos de areia. Você não conseguiria fazer com uma mão cheia de areia. Você não conseguiria contar todos os grãos de areia de uma única praia desse planeta. A humanidade não conseguiria talvez sentar e contarmos todos os grãos de areia de todas as praias que tem nesse planeta. E o nosso Deus conhece cada uma das estrelas, um número maior do que os grãos de areia que nós temos aqui. Agora, eu não sei se você consegue entender a grandeza desse Deus. Não somente isso, como nós, quando comparamos e pensamos em quem Ele é, em todas as coisas que Ele fez. Deixa-me tentar dar alguns exemplos para vocês. O Sol é uma estrela bem próxima da gente. A nossa estrela mais próxima está a 150 milhões de quilômetros de distância. Deixa-me pegar uma outra estrela que é mais próxima da gente, além do Sol. É uma estrelinha chamada Próxima Centauri. Próxima Centauri, ela está aproximadamente 4,4 anos-luz de distância. Vamos transformar isso em quilômetros. 41 trilhões de quilômetros. O ônibus espacial está em órbita fazendo seu último voo. Ele viaja a uma velocidade média de aproximadamente 25 mil quilômetros por hora. Para irmos daqui onde nós estamos na Terra até essa estrelinha mais próxima da gente, que é a Próxima Centauri, apenas 4,4 anos-luz. Não são mil, nem milhões. 4,4. Indo de ônibus espacial, demoraria 18 mil anos para nós chegarmos na estrela mais próxima. É a nossa vizinha. Se alguém quiser uma passagem de ida, eu posso conseguir. Eu não prometo voltar, trazê-lo de volta. São 18 mil anos só para chegarmos na estrelinha mais próxima. Essa estrela, junto com o nosso Sol e outras quase 500 bilhões delas, estão agrupadas formando uma galáxia chamada Via Láctea. É a nossa galáxia. A galáxia mais próxima da nossa galáxia é a galáxia de Andrômeda. Ela está a 2.540.000 anos-luz de distância. Um ano-luz é o quanto a luz viaja em um ano, a uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que se você tivesse uma espaçonave que pudesse dar literalmente 6 voltas e meia em volta da Terra em um segundo, desse para você ir daqui até a cidade de Orlando, lá nos Estados Unidos, visitar a Disney, e fazer isso 60 vezes em um segundo, demoraria 2,5 milhões de anos para você chegar na galáxia mais próxima.
universo visível? Universo visível, em cada uma das direções onde nós temos olhado, tem pelo menos 15 bilhões de anos-luz. Se você quiser fazer a continha, eu passo os números, depois você faz a continha em casa. 15 bilhões multiplicado por 9,5 trilhões. Porque um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Então, se você quiser saber em quilômetros, você multiplica literalmente 15 bilhões por 9,5 trilhões. Você vai ver que dá um número gigantesco, que até a tua calculadora vai mostrar o sinal de erro. De tão grande que é. Agora são 15 bilhões de anos-luz nessa direção, 15 bilhões de anos-luz naquela direção, 15 bilhões de anos-luz para cima, 15 bilhões de anos-luz para baixo, para frente e para trás, em todas as direções que nós olhamos. Você fala, nossa, mas esse é o tamanho do universo? Não, isso até onde os nossos telescópios viram. Nós sabemos que tem coisa além disso. Sabe o que é fascinante? O livro de Isaías nos diz o seguinte, que Deus mediu os céus a palmos. Que Deus você serve? Você tem vergonha de falar desse Deus para o teu amigo? Quando pessoas dizem para você que são daqueles crentes que vão na igreja, você tem vergonha disso? Olha quem você serve. Olha o tamanho. Eu tenho uma maneira de tratar com as pessoas que é um pouquinho diferente da habitual. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, diz assim: quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então eu gosto de conversar com as pessoas da seguinte maneira. Talvez você vai ficar meio assustado, mas eu gosto de tratar de uma forma bem reta e direta. Eu chego para os meus amigos que não são crentes e falo assim: você sabia que Deus está irado com você? Eu falo assim: não, Deus me ama. Não, você não entendeu nada. Deus está irado com você. Ira, eu não disse amor, eu disse ira. Porque o verso é muito claro. Quem tem o filho tem a vida, está sob o amor de Deus. Quem não tem o filho não tem a vida e permanece sob a ira de Deus. Então eu gosto, às vezes estou num avião nesses voos malucos que a gente tem com muita turbulência. Eu estava num deles há pouco tempo atrás. Eu tive até que pedir para a pessoa que está sentada ao meu lado, que é um cidadão, falei: o senhor se incomoda de soltar a minha mão, porque aqui é o meu braço que o senhor está segurando, não é o braço da poltrona. O rapaz está tão nervoso. E ele chegou e falou assim: está muita turbulência, nem percebi, me desculpa. Não, fica sossegado. Eu perguntei para ele: só por curiosidade, se o avião cair, o senhor sabe qual vai ser o destino do senhor? Ele falou assim: rapaz, para de falar isso. Uma pergunta séria, o avião pode cair, eu sou físico, eu estou dizendo que pode cair. Ele falou assim: não, vamos mudar de assunto. Eu falei assim: mas o senhor não gostaria de falar a respeito disso? É muito importante saber o que vai acontecer com o senhor se o avião cair. Ele falou assim: o que vai acontecer com você? Comigo eu já sei, eu quero saber com o senhor. O rapaz olhou para mim e falou assim: se o avião cair, morre, vai todo mundo lá para o céu. Eu falei: que bom. Como é que o senhor sabe disso? Eu falei: porque vai todo mundo para o céu. Para onde o senhor queria que a gente fosse? Para o inferno. Ele falou assim: mas Deus, peraí, deixa passar a turbulência, a gente conversa. Passou a turbulência, voltamos ao assunto. Eu perguntei a ele o seguinte: vamos voltar naquela conversa há pouco tempo atrás, porque você está mais tranquilo. Você acha que o avião não vai cair, mas tem toda a probabilidade de cair ainda. Então vamos continuar a conversa, não é porque ele está chacoalhando que ele não cai, tá? Vamos tratar do assunto. Como é que você sabe a respeito do teu destino? Ele disse o seguinte: Deus é bom. Eu falei: isso não tenho dúvida. Eu quero saber qual a sua situação com respeito a Ele. Porque o nosso Deus é um Deus misterioso. Ele é um Deus que trata de formas diferentes. Muitas vezes nós queremos que Deus faça aquilo que eu quero, e Deus diz que Ele não vai fazer o que eu quero. Conversando com esse rapaz por alguns minutos, eu pude explicar para ele que ele está sob a ira de Deus. Mas as boas novas do Evangelho é que ele pode chegar a ser amado por esse Deus que Deus está irado com ele. Ele poderia receber o amor de Deus também. Por enquanto ele só pode receber a ira. Eu falei, deixei bem claro: se o avião cair,
eu sei qual o teu destino, pelo menos pelo que o Senhor me falou até agora. Teu destino é juntamente com outros muitos que estão lá queimando. Ele falou assim: você é um cara muito atrevido em falar essas coisas. Eu falei assim: eu sou uma pessoa honesta em lhe avisar sobre o seu destino, porque eu tenho conhecido um pouco a respeito do Deus que cuida das nossas vidas. Esse Deus que criou essas coisas, que criou esse universo fabuloso, que fez com que todas as coisas, todas elas, apontassem para a existência de um Deus. A dificuldade é que muitas vezes nós não conseguimos perceber isso. Nós temos dificuldade em entender tudo que está relacionado em termos da criação, apontando para o Deus da criação. Nossa vida muitas vezes está presa nos pequenos detalhes. Então deixe-me contar um pouco mais a respeito desse Deus da criação, para que nós possamos entender o quão misterioso Ele é, e deixemos de olhar para esses pequenos detalhes. Quando nós paramos e pensamos a respeito da grandeza do universo, sem dúvida nós vemos um grande Deus. Quando nós paramos e pensamos a respeito da própria vida, nós vemos também um grande Deus. Deixe-me dar um pequeno exemplo para você, e esse pequeno exemplo está dentro da tua célula, qualquer uma delas, quer dizer, a grande maioria delas. É um filamento muito pequenininho chamado DNA, ácido deoxirribonucleico. É uma coisinha pequenininha. Se você pegar dentro de uma das suas células, pegar esses fiozinhos que estão lá dentro, são os filamentos do DNA, juntar todos esses fiozinhos um do lado do outro, um na pontinha do outro, colocar todos juntos, você vai ter praticamente um fiozinho de aproximadamente 2,10 metros de altura. Nesse fiozinho de 2,10 metros de altura tem toda a informação de como fazer você. Deixa eu contar um pouquinho o diâmetro desse fiozinho. Pegue 1 milímetro, divida-o em 1000 pedacinhos. Segure um pedacinho. Isso é 1 milésimo de milímetro. Agora pegue esse 1 milésimo de milímetro, divida-o novamente em 1000 pedacinhos. Isso é 1 milionésimo de milímetro. Pegue 2 pedacinhos, esse é o diâmetro do fiozinho. Você já viu um pendrive de 32 gigas? Deus olha para a gente e fala assim: quando que vocês vão inventar alguma coisa que me deixe impressionado? Não, olha, senhor, a gente está até melhorando. Agora já tem até pendrive de 128 gigas. Deus fala: tá bom, dá para os Flintstones, porque só eles poderiam usar isso. Está na hora de vocês fazerem alguma coisa para me impressionar. Eu coloquei toda a informação de como fazer vocês num fiozinho de 1 milionésimo de milímetro, de 2,10 metros de altura, mais ou menos. Faça alguma coisa parecida com essa, que eu vou ficar impressionado com vocês. Nós não sabemos fazer isso. Deus fala: eu sei. É por isso que vocês têm que me adorar e não adorar a vocês mesmos. Eu sou digno. Nós não temos como impressionar a esse Deus. Não existe nada que eu e você possa fazer que vai impressioná-lo. Deus vai ficar boquiaberto e falar assim: nunca vi isso. Nada. Nesse pequeno fiozinho tem toda a informação de como fazer você. Cerca de 3 bilhões 167 milhões de letrinhas genéticas perfeitamente organizadas, e pessoas dizem que isso foi por acaso. Talvez você tenha ouvido isso na sua escola, na universidade, tenha lido em algum livro, que nós somos apenas frutos do acaso. Como se eu pegasse, por exemplo, todos esses diodinhos LEDs que estão ali na frente, produzindo todas essas imagens que a gente está vendo, dizendo que a conexão ali por trás de todos eles é simplesmente uma questão de acaso. Jogaram um monte de diodinhos LEDs ali assim, simplesmente o negócio juntou e formou esses painéis aí que vocês estão vendo. É ridículo isso. E Deus olha para essas pessoas tão inteligentes que dizem que vida surgiu por acaso e fala assim: isso é ridículo. Eu
tenho alguns amigos que são ateus. Nós trabalhamos juntos, fazemos pesquisa juntos. Eles gostam de bater pesado porque eu sou um cristão. Eles dizem que os cristãos não pensam. Algumas vezes eles estão certos, não sempre, algumas vezes. Então nós precisamos entender que nós somos chamados para pensar. Mas eu gosto de dizer para eles também, dá um troco, né? A gente lembra que Jesus disse assim: se alguém bater na face direita, você faz o quê? Vira à esquerda. Mas no meio Jesus não falou nada. Então a gente pode bater à vontade no meio, está liberado, vai, bate face a face para resolver o problema. E a gente resolve o problema. A maneira como nós resolvemos o problema é de uma forma bem simples. Nós tratamos da seguinte maneira. Eu digo para eles o seguinte: vocês não vão poder dizer que eu não avisei, porque eu sempre falo para eles. Já imaginou o dia que Deus parar para julgar todas as pessoas? Vocês todos ali na frente do Deus Todo-Poderoso, o Deus que eu sirvo, e Deus vai dizer o seguinte: todos aqueles que acreditavam que eu não existia, por favor, deem um passo à frente. Rapaz, eu quero estar com a minha câmera digital lá para tirar um... Esse dia vai ser o dia da minha câmera digital. Eu quero essa imagem marcada. E o pior de tudo é que você vai fazer parte da imagem. Eu falo para esses rapazes, meus amigos. Mas por quê? Porque eles não têm a menor ideia da grandeza desse Deus. O Deus da Bíblia é um Deus muito misterioso. Ele não se revela, ele não se conhece com facilidade. Ele teria que se revelar a nós para que nós o conhecêssemos. É por isso que ele nos deu a sua palavra, a Bíblia. A ciência não irá levá-lo até Deus. A ciência irá levá-lo na direção da existência de um Criador. Mas você não saberia quem é esse Criador. Você saberia que as coisas foram criadas. E a ciência trabalha com isso. Eu trabalho com isso. Se eu pego, por exemplo, um microfone como esse, ou o mesmo que eu estou usando, eu pergunto para você: esse microfone foi criado ou ele surgiu espontaneamente? A resposta é simples. Você olha e diz: ele foi criado. Eu lhe pergunto: como você sabe que ele foi criado? Você precisa de fé para aceitar que esse microfone foi criado? A resposta é não. Nós temos evidências científicas que processos naturais não produzem coisas desse jeito. Nós temos evidências científicas que processos naturais não teriam produzido a vida nem o universo. Nós sabemos que a vida e o universo foram criados. Nós sabemos disso. Mas as pessoas tentam puxar um pouquinho mais. Falam: não, mas se foi criado, foi Deus quem criou. A ciência não tem condição de dizer isso. Deixa eu dar um exemplo muito bonito que vem das Escrituras. Hebreus capítulo 11, verso 3, diz o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de forma que o visível veio a existir das coisas que se não veem. Pela fé entendemos o quê? A resposta é simples: que o universo foi criado, que ele foi formado. Não, existem duas possibilidades. A primeira é que o universo teria sido formado, e a segunda é que o universo teria sido formado pela palavra de Deus. Vamos pensar um pouquinho nas duas. Seria possível provar que o universo foi criado? A resposta é sim. Nós sabemos que processos naturais não criam universos, embora muita gente esteja dizendo isso. É porque nós temos alguns conceitos errados. Vou apenas dar um rapidinho para você entender como nós temos conceitos errados. Se eu tivesse aqui na minha mão um copo d'água e eu perguntasse para você: onde tem água tem? A única pessoa que respondeu correto: onde tem água tem água. Não vem com essa conversa: onde tem água tem vida, porque isso não é verdade. Aonde tem água tem água. Mas lá na escola nós aprendemos: onde tem água tem vida. Vida. Isso não é verdade, isso não é ciência. Onde tem água tem água. Conceitos errados. Então, quando nós olhamos para o universo e a vida, nós vemos que o universo e a vida foram criados. É possível demonstrar isso? Sim. Se é possível demonstrar, então obviamente não é pela fé, como diz lá em Hebreus capítulo 11. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé nós entendemos o quê? Que o universo foi formado? Não, que o universo foi formado pela palavra de Deus. Não é possível demonstrar que o universo foi criado por Deus, mas é possível demonstrar que o universo foi criado. E aí entra aquela parte que é bonita, que as pessoas me perguntam: mas como que você sabe que foi o Deus da Bíblia que criou o universo? Essa é uma boa pergunta.
Como que você saberia responder isso? Ou como você poderia responder isso? Como que nós sabemos que foi o Deus da Bíblia que criou o universo? Eu gostaria de dar algumas ideias para nós encerrarmos. O Deus da Bíblia, ele se manifesta. É um Deus que se revela. Como que o Deus da Bíblia se revela? Quando nós lemos as Escrituras, nós começamos a entender um pouco desse Deus da Bíblia. Nós entendemos que a Bíblia é a verdade. Como que nós entendemos que a Bíblia é a verdade? Porque a Bíblia faz afirmações científicas e nós podemos testá-las. Por exemplo, você vai lá no livro de Jó, capítulo 26, verso 7, diz assim: que Deus estendeu o norte sobre o vazio e fez a terra pairar sobre o nada. Pergunta: a terra paira sobre o nada ou não? Claro que sim, flutua, a gente sabe disso, está na Bíblia. Você fala, não, está na Bíblia, mas a ciência sabe disso também. Correto. A primeira parte do versículo é fascinante. Diz que Deus estende o norte sobre o vazio. O que significa isso? Se nós pegarmos o nosso norte sideral, o plano do sistema solar, e olharmos bem para cima, o que você encontraria lá? Os cientistas já encontraram. Eles encontraram muralhas de galáxias e espaços vazios gigantescos. Aonde que tem isso? No norte sideral. Ele, Deus, estende o norte sobre o vazio e faz a terra parar sobre o nada. Sabe quando nós descobrimos que tem esses buracos gigantescos aí no universo? Contrário à teoria do Big Bang? Há 10 anos atrás. Sabe quando isso foi escrito na Bíblia? Há 4.000 anos atrás. Você pega no primeiro capítulo de Gênesis capítulo 1, logo no terceiro dia, Deus diz o seguinte: apareça a porção seca e ajuntem-se as águas num só lugar. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. Rapaz, o ano que vem nós estaremos completando 100 anos de uma teoria científica que diz o seguinte: que no início o planeta Terra tinha um continente chamado Pangeia e um oceano chamado Pantalassa. Gênesis capítulo 1, Deus criou a porção seca, um continente só, a Pangeia, um único oceano, a Pantalassa. No primeiro capítulo da Bíblia, perfeitamente correto. Você vai estudando um pouco mais, diz ali que Deus literalmente cria o homem e a mulher. E eu fico fascinado nesse processo da criação da mulher, principalmente, porque foi uma ideia muito bem bolada do Senhor Deus, e muitas pessoas não acreditam nisso, mas é verdade. Eu tenho uma esposa e 3 filhas, é uma bênção, literalmente. Mas de qualquer forma, olha que coisa fascinante, porque as pessoas olham para o texto de Gênesis e não conseguem ver o aspecto científico da coisa. O texto nos diz o seguinte: que Deus fez cair pesado sono sobre Adão e ele adormeceu. Deus retira uma das suas costelas e a transforma numa mulher e traz para Adão, entrega para ele a mulher. Olha só que coisa fascinante. Vamos pegar os detalhes. A Bíblia nos diz o seguinte: primeiro, Deus fez cair pesado sono sobre Adão. O que é isso? Anestesia geral. O cara ia ser operado. Imagina Deus falar assim: vou arrancar uma costela, vai doer pra caramba. Deus deu anestesia geral nele. Então Adão adormeceu, profundo sono. Deus vai e retira uma das suas costelas. Por que Deus tirou a costela de Adão? Porque na costela tem medula óssea vermelha, onde a gente encontra a célula tronco, que é o que precisa para clonar. Deus continua dizendo que ele fechou o lugar com carne, a primeira cirurgia plástica, para não ficar defeituoso. Deus disse que transforma essa costela que ele havia tirado de Adão numa mulher. Isso é o quê? Isso é clonagem e engenharia genética. Eu te pergunto, em que o relato bíblico está errado cientificamente? Nada. O lugar da remoção do material genético para a clonagem está correto, o método está correto e o procedimento está correto. Esse é o Deus da Bíblia. Agora imagina Deus chegar, colocar lá, revelar no caso para Moisés, que escreveu o texto, dizendo o seguinte: Moisés, eu retirei células tronco
da medula óssea vermelha encontrada na costela de Adão, eu fiz isso por meio de um plano. Rapaz, o povo não ia entender nada. Mas Deus colocou de uma linguagem simples aquilo de complexo que Ele fez. Por quê? Porque Ele é um Deus misterioso. Ele faz essas coisas. Ele pega a maneira de trabalhar e faz com que nós entendamos um pouquinho a respeito da grandeza do seu ser. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que as Escrituras são dignas da nossa confiança. Ao olharmos cientificamente, nós vemos que elas tratam de coisas que nós podemos hoje olhar na ciência e ver que é verdade. Mas como saber que o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro? E aí eu gostaria de encerrar dando alguns exemplos para você poder entender o porquê que o Deus da Bíblia é esse Deus verdadeiro. Olha que coisa espetacular. Quando nós olhamos na Bíblia, a Bíblia fala de um Deus que se manifesta em 3 pessoas, como eu disse logo no começo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então tem alguns amigos que eles gostam de me colocar à prova, e eles gostam de abusar um pouquinho do cristianismo. Então eles dizem o seguinte: a Bíblia é um livro cheio de ideias estranhas. Assim, não, elas não são estranhas, nós é que somos estranhos. Se nós conseguíssemos entender claramente, a Bíblia não seria estranha para ninguém. Mas é que nós temos dificuldades na compreensão. Olha que coisa fascinante que eles me perguntam. A Bíblia não diz que Deus é um só? Sim, a Bíblia diz que Deus é um só. Mas não existe na Bíblia o Pai, que é Deus? Sim, o Pai é Deus. E o Filho? O Filho também é Deus. E o Espírito Santo? O Espírito Santo também é Deus. Mas espera aí. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e a Bíblia diz que Deus é um só. A Bíblia é um livro confuso. Eu falei, não, confuso é você. Vamos resolver o problema de uma forma bem simples. A ciência nos ajuda a isso. Olha que interessante. Vamos pegar o tempo. O tempo existe? Sim. Passado, presente, futuro. Passado é tempo? É. O presente é tempo? É. Futuro é tempo? É. Mas não existe o tempo se um dos 3 não estiver presente. Porque tempo implica nos 3. Passado, presente e futuro. É assim que funciona. O pessoal coça a cabeça um pouquinho, fica pensando, fala, calma, tem mais ainda pela frente. Olha que fascinante. Vamos pegar o espaço. Largura é espaço? Sim. Altura é espaço? Sim. Profundidade é espaço? Sim. Mas para que o espaço exista, você precisa dos 3. 3 em 1. Aí o pessoal começa a falar assim, então você quer dizer que o Deus da Bíblia é mais ou menos isso? Eu falo, não, estou dizendo que isso é mais ou menos o Deus da Bíblia. Ao contrário. Tá, mas daí é aquela situação de navio afundando e o desespero chega, né? Daí o pessoal chega e fala assim, não, espera aí, mas 1 mais 1 mais 1 igual a... Rapaz, você não entendeu nada. Eu sei que você está pensando, 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Agora, olha como o raciocínio é simples. Vamos pegar, por exemplo, um cubo, tá? Para você falar da